Olá, tudo bem? Firmes? Então tá, vamos para a conferência número 43. Diversos tipos de eus luxuriosos. Vamos falar hoje do fogo. O fogo tem dois aspectos. Um aspecto que está dado no Kundalini e outro aspecto que é o Kundartiguador, que são totalmente opostos. Então, muita gente já ouviu falar de Kundalini, mas jamais ouviu falar de Kundartiguador. A palavra Kundalini se refere ao fogo ascendendo vitorioso pela medula espinhal. Kundartiguador quer dizer fogo descendo aos infernos atômicos do humanoide. O que quer dizer a palavra Kundalini? Lini significa fim. Fim do abominável órgão kundartiguador. Então, nunca ouvimos falar de kundartiguador, mas já sentimos, algumas vezes, talvez, seus efeitos. Então, as extrapercepções, por exemplo, de um drogado, tem sua raiz neste abominável órgão kundartiguador, que é o fogo descendente, que representa a cauda de Satã. E ainda que não sejamos drogados, mas já sentimos seus efeitos em sonhos impossíveis de serem reais, porque são sonhos fantasiosos, sonhos que nos levam ao erro, né? Sonhos do mitômano, aquela pessoa que tem experiências fenomenais, que se vê um Jesus Cristo metido nele e já se acha super transcendido, já se acha um mestre assim do dia para a noite. Então isso também devido às extrapercepções do órgão kundartiguador. Já sabemos que a energia criadora sexual cria, sua função é criar. Com um óvulo e um espermatozoide reproduz a espécie. Os demais espermatozoides que participam na cópula também criam nossos agregados psicológicos, nossos defeitos psicológicos. Quando se derrama a semente, se criam todos os nossos eus ou defeitos psicológicos. Inclusive os eus luxuriosos, principalmente eles que vamos estudar hoje. Então, existem 3 tipos de sexologia. O suprassexo, sexo superior, regeneração, criação dos filhos da luz. O sexo normal, cujo objetivo principal é a geração, é a reprodução da espécie sem a fornicação. É um tipo de sexo que já não se usa mais atualmente. E o infrassexo, que nos leva à degeneração, reproduz o ego com a fornicação. Então, com aqueles milhões de espermatozoides, um só espermatozoide seria suficiente para gerar a vida, se assim o quiséssemos. Então, com um espermatozoide se cria o filho da luz. E com os outros milhões, estamos criando nossos defeitos psicológicos. Por que temos que estudar esses eus de luxúria? Porque precisamos conseguir a castidade para que haja poder e criação.
Número 2, necessitamos resgatar o fogo preso que há em cada um dos eus luxuriosos para que haja nascimento. 3, necessitamos que a prática de sexo seja cada vez mais pura, ou seja, sem luxúria, sem eus luxuriosos. 4, o trabalho sobre os eus o dirige a Mãe Divina. Embora não percebamos, é a nossa Mãe Divina que está dirigindo, está sincronizando, digamos assim, colocando ordem no trabalho de eliminação. Este trabalho devemos fazer mediante a autorreflexão íntima. Então, podemos estar usando a morte em marcha no dia a dia, todos os momentos do dia, mas precisamos também da reflexão íntima, da meditação reflexiva, numa prática própria que já ensinamos durante a noite. Número 6. Cada compreensão nos permite desdobrar-nos em observador e observado. 7. Em alguns eus vemos o processo da morte psicológica. Outros eus os vemos sendo lançados ao abismo. Isso é possível quando estivermos mais avançados, poderemos ver esses processos. Número 8. O trabalho dos eus grandes faz com que parte do mercúrio negro se torne branco. Isso a gente vai aprofundar lá na fase B. Número 9. O trabalho com os detalhes faz com que apareça o enxofre fecundando ao mercúrio. Também em fase B. 10. Quando se compreende plenamente um defeito, aparece o mercúrio vermelho e vemos um rio de sangue. Isso também quando o trabalho estiver bem avançado. Os solteiros que não têm cônjuge vão deixando um amontoado de ossos, ou seja, esses amontoados de ossos são os defeitos que vamos eliminando com a morte. E quando estivermos trabalhando com a alquimia, quando tivermos um cônjuge, aí chegará o cachorro, teremos o poder de cachorro que coma esse amontoado de ossos. É simbólico isso, é um poder que se adquire. Eu usei a expressão equivocada, poder de cachorro, mas é um poder que se adquire com que vamos depois fazendo com que esse amontoado de ossos se desintegre também com a alquimia sexual com o cônjuge. Número 12. Os eus luxuriosos impedem a concentração, a imaginação e a vontade. Número 13. O processo de regeneração começa com a desintegração dos defeitos que conhecemos que temos. Número 14. Sem os eus luxuriosos, lograremos uma maior potência sexual. Número 15. Em alquimia, este processo todo, esses 15 pontos, se denomina branquear o latão. Vamos nos purificando, nos branqueando. Temos que ir analisando quantas vezes forniquemos, de que forma, na meditação reflexiva, e eliminar todos esses detalhezinhos que fomos quando a gente esteve fornicando, por exemplo, da última vez. Ali era nós que estávamos fornicando, um eu em nós fornicário. Então minha mãe tira de mim este eu, este último fornicador de mim, tira de mim, desintegra-o. E agora vamos ver precisamente os eus luxuriosos. Bom, existe dentro de nós, na nossa psicologia, 3 traidores,
que são o demônio da mente, o demônio do desejo e o demônio da má vontade. O demônio da mente se justifica. Nossa mente se justifica de tudo o que fazemos. O demônio do desejo são os eus fornicários. Os eus fornicários que temos. E o demônio da má vontade que impede as boas ações. Hoje vamos estudar os eus fornicários, os eus luxuriosos que nos levam à fornicação. Então tudo começa na vida com um pequeno interesse sexual. Então, o gurizinho, ele sabe que ele tem os seus órgãos sexuais daquele tipo, então ele tem uma curiosidade em saber como que é os órgãos sexuais da menina. Então começa assim, e a coisa vai se robustecendo, os defeitos vamos criando, eles vão incorporando em nós assim que vamos desenvolvendo a personalidade e vamos alimentando esses eus cada vez mais. Então, começa certa malícia, começam gracejos, piadas, interesses sexuais, começa com um beijinho, o adolescente vê que o beijo é bom e que ele faz com que aconteça certa morbidez dentro de nossos órgãos sexuais e também acha aquilo bom. Então vai se avolumando até que chega o momento em que o adolescente tem a sua primeira experiência sexual. E uma vez que tenhamos experimentado a fornicação, jamais se consegue deixar dela. E esse desejo fornicário vai aumentando cada vez mais. Vamos querendo cada vez mais prazer. Se o eu psicológico o damos a mão, na próxima vez quer o braço, damos o braço, da próxima vez quer o corpo todo. Então vamos buscando prazer, cada vez mais prazer. E é aí que começam a acontecer muitos tipos de eus luxuriosos. Existem 3 tipos de orgasmo. Um que é estabelecido pela masturbação, um que é estabelecido pela poluição noturna e outro tipo que é o sexo entre corpos. O sexo normal é homem e mulher. Para que um homem foi criado, uma mulher. E a mulher também foi criada para o homem. Esta é a natureza, é o natural. Poderemos dizer que outros tipos de intercâmbio entre homem e mulher ou pessoas do mesmo sexo já são formas extravagantes, luxuriosas, não naturais, antinaturais. Não precisava ter, não precisava existir, por isso se diz luxúria. É um luxo, algo a mais que agregamos. Então, quando um homem começa a praticar com uma mulher, então aí existe, por fins de reprodução, por exemplo, então existe
o eu pai, eu mãe, né? São eus luxuriosos. Eu sou casado, eu posso fornicar, eu posso ter filhos. Muitas vezes é sem o intuito de reprodução. Então, eus psicológicos que apenas buscam o prazer. Então, com, com a noiva, com o namorado, eu conquistador, eu gravidez, eu na lactância, fazendo sexo durante a lactância, eu dos anticoncepcionais, eu uso anticoncepcionais, eu me castro, eu faço vasectomia para poder continuar fornicando sem ter filhos. Eu que me prostituo porque preciso de dinheiro, então surge a prostituição. Não só por dinheiro se prostitui, mas por cargos, por presentes. A mulher rica, casada com um homem rico, para ganhar bons presentes, ela se prostitui também, embora admita ou não, são detalhezinhos que existem em nosso interior, detalhezinhos de luxúria. Então existe o do incesto. Todos esses eus, esses detalhezinhos a gente tem que ir analisando. Será que eu não me incluo aqui? Eu de intercâmbios, eu de infidelidade, não consigo, é muito prazer com o meu cônjuge, vou buscar em adultérios, vários amantes, trocas de casais. Tudo isso a gente tem que, poligamia, sexo em grupo, eu chifrudo, eu que fui renegado por minha esposa, então está ali um belo constrangimento em minha vida. Então a gente são detalhes, são situações na vida que a gente passa por luxúria, levados por eus de luxúria. Usamos drogas durante as práticas, o álcool, né, para fomentar mais, tentar fomentar mais ainda a luxúria, termos mais prazer. Existe o abuso sexual, a prática do sexo estando enfermo, várias práticas ao mesmo dia, várias mulheres, vários cônjuges ao mesmo dia, copular com menores, pedofilia, obrigar quem não está disposto a praticar, violar, né? É o famoso estupro, ou auto-obrigar-se. Existe o sadismo, é fazer a pessoa sofrer para a gente conseguir mais prazer. Existe o masoquismo, a gente se machucar para tentar conseguir mais prazer. Bom, isso então seria o normal, sexo homem com mulher. Mas quando buscamos o orgasmo, sendo solteiro ou não, a pessoa não conseguiu um parceiro naquele dia,
Então começamos a apelar para a masturbação. Muitos adolescentes começam sua carreira luxuriosa pela masturbação. Então pessoas rejeitadas, pessoas que não têm um bom convívio com pessoas do sexo oposto, então costumam ter poucas mulheres ou começar com a masturbação. Então são pessoas muito masturbatárias. São detalhes. Então buscar o orgasmo através da masturbação. Então existem outros subdetalhes da masturbação, que é a masturbação solitária. Aí com aparelhos ou sem aparelhos. Então um eu psicológico, um detalhe dentro de mim que busca masturbação solitária com um boneco de plástico, Existem casos de pessoas que se masturbam olhando para uma foto, para uma capa de revista. E existe a masturbação colaborada. Então, manual, o parceiro me masturba, eu masturbo o parceiro, eu masturbo, eu sofro a masturbação. Existe o sexo anal, sexo oral, aí já são os homossexuais ou as lésbicas, que estão no grupo da masturbação, porque não é um sexo propriamente dito, não é um sexo normal. É uma aberração, é uma luxúria, é algo que agregamos. Então existem detalhes de bestialismo, que é a masturbação com bestas, com animais, necrofilia, masturbação com cadáveres. Então a gente conhece casos de pessoas que se masturbam ou pratiquem essa aberração com cadáveres. Mas temos certeza que nunca fizemos isso na vida ou em existências anteriores? Tudo isso que temos que ir analisando, vendo dentro de nós, nos autodescobrindo para ir eliminando. Então são 3 grupos: o sexo propriamente dito, a masturbação e a poluição noturna. A poluição noturna é a perda de nossas energias criadoras durante o sonho, durante o sono. Então são sonhos chamados de sonhos molhados. A pessoa sonha com coisas eróticas e acaba trazendo a vibração do corpo astral pelo cordão de prata até o corpo físico e acabamos perdendo nossas energias na cama dormindo. Bom, são todos esses eus luxuriosos, qualquer tipo de eu luxurioso, qualquer tipo de eu, ira, cobiça, qualquer tipo, são causados por impressões não transformadas, quando estamos dormidos, não estamos despertos aqui e agora, não estamos concentrados em nós mesmos, em nosso coração. Então, quando estamos pensando, quando estamos tendo devaneios, sonhos eróticos, a lascívia na mente, então é a principal causa de poluição noturna. E essas impressões, então, não transformadas,
vão criando nossos defeitos e robustecendo os que já temos. Então recebemos impressões pelos 5 sentidos de percepção externa: tato, visão, audição, olfato, paladar. E aí vamos criando esses 3 traidores. Esses 3 traidores que são assim como cabeça de legião de nosso ego. E desses 3 traidores que se subdividem então todos os tipos de eu que temos. De luxúria, por exemplo, então é o eu fornicário, que visa o orgasmo através da masturbação ou da poluição noturna ou do sexo com um cônjuge. E a pessoa quer mais prazer, mais prazer. Então ela busca formas, muitas formas de chegar a conseguir isso. Por último, então, aparece a bruxaria. Então, digamos, aquela pessoa inesquecível que nos dava muito prazer e que eu a perdi, não, eu tenho que trazer essa pessoa de volta. Eu vou encomendar um trabalho. Vou lá num poste tem aqueles famosos cartazes de pai de santo tal, de mãe Diná, mãe não sei das quantas, que traz o seu amor de volta, faço amarres e eu provoco o divórcio daquele casal lá para que aquele homem ou aquela mulher sejam meus. Então esses trabalhos são trabalhos de bruxaria. Então forçar a natureza, forçar o karma para continuar tendo prazer ou aumentando o prazer que já tínhamos. Então são defeitos também de luxúria, os ciúmes passionais, as brigas originárias por ciúmes, por luxúria, o ódio que tenho daquela pessoa que eu tanto amava, entre aspas, e que me deixou. Eu digo que amava, entre aspas, porque o amor em nós ainda não existe. O que existe é a paixão, é o desejo. E essa paixão, esse desejo, ele se disfarça de amor. Por isso que achamos que amamos aquela pessoa com quem fornicamos. Mas é desejo, é paixão. Rancor, ressentimentos passionais são detalhes de eu de luxúria. Vejamos mais alguns tipos de defeitos. Por exemplo, lançar galanteios a uma pessoa. Fulana, como você está bonita hoje. E se ela aceita esse galanteio, acabam os dois na cama. Então, galanteio com segundas intenções. Um elogio com segundas intenções.
palavras de duplo sentido que colocamos por aí com segundas intenções são detalhes de luxúria. Olhar a pessoa em suas regiões sexuais é uma luxúria grosseira. Do seio para baixo já é luxúria. Apenas estamos alimentando nossos defeitos de luxúria. Vejamos mais alguns detalhes. Um funcionário, ele está ensinando umas garotas para um novo ofício na empresa, umas garotas novas naquela empresa. Aquela bonitona, ele trata de uma forma, ensina direitinho, dedica tempo a ela. Aquela feinha, coitada, sem brilho, já é discriminada. Então, muitas das formas de discriminação que existem por aí na sociedade são devido à luxúria, erros de luxúria. Então, eu discrimino alguém o tempo todo. A feinha, olhamos com desdém, a bonita já olhamos o corpo todo dela, já pegamos na mão, já cumprimentamos calorosamente, seguramos mais tempo na mão dessa. Ela passa, já olhamos para trás, já emitimos projetos com essa bonitona, já temos desejo sexual com essa bonitona e acabamos as vias de fato na cama com essa bonitona. Tudo são detalhezinhos de luxúria que temos que ir eliminando. Eu acho que eu falei a maior parte dos exemplos. E durante o curso a gente vai vendo, né, mais detalhezinhos. Mas o importante mesmo é a gente ir se estudando e se descobrindo. Por exemplo, na questão do homossexualismo. Não, eu bigodudo, eu forte, eu homossexual. Mas acontece que pela degeneração humana, nós estamos nos bipolarizando. Então, o homem está se bipolarizando, a mulher também. O homossexual, ele falseia o verbo. E é por isso que o homossexual, por exemplo, ele tem aquela voz afeminada, porque ele está falseando o verbo. Aquelas risadinhas, aqueles gracejos, aquelas risadinhas estridentes, fininhas, que os jovens costumam fazer em suas brincadeiras, é um detalhe de homossexualismo. E todos temos, quer queira, quer não. E muitas vezes se repercute em sonho. Existem casos de homem macho mesmo, quando a gente escutava os sonhos dessas pessoas, e o macho desse jeito me sonhando beijando um homem. Então é a repercussão do que nós somos, né, interiormente. Então tivemos robustecendo
pelas existências que passamos, milhares de anos que estamos nas existências como santos? Como santos? Claro que não. Claro que não. Por isso que nós temos, na verdade, é o kundartiguador, o órgão kundartiguador. E nem sabemos desse órgão. Conhecemos Kundalini, já ouvimos falar de Kundalini. Kundalini é bonito, é o fogo que sobe, maravilhoso, é o despertar do fogo, do Kundalini, mas esse é justamente a serpente que não possuímos. Fico assim então por hoje. Um abraço a todos e até mais.